Ora, muito bem. Ora, muito bem. Hoje as entrevistas tornaram-se muito sérias. E eu estou muito sério, o meu entrevistado não. Isto porque, se as coisas correrem mal, o meu entrevistado carrega num botão, com quem habitualmente fala, e deixa de vir dinheiro do espaço europeu. E, portanto, nós não queremos que os fundos comunitários continuem a vir. E, portanto, o Luís é a nossa ligação e temos que o tratar bem. Portanto, faz favor de tratarem bem o Luís. Não sou só eu, mas têm que tratar bem o Luís se querem ter dinheiro comunitário. Por isso, Luís, não há melhor introdução do que esta, porque tenho que te fazer o elogio. Tu és o nosso... Há pouco falava nisso, quando fiz a entrevista com o Pechincha, que ele era o nosso espião, o espião alentejano em Braga. Tu és o nosso espião em Bruxelas e, portanto, e tudo à volta que tenha a ver com o espaço europeu. E, portanto, temos que tratar muito bem. E por isso dou-te as boas-vindas, Luís, aqui ao nosso espaço de 20 minutos como. Vejo que os anos também não passam por ti. Continuas com a mesma cara que tinhas na SIC há 10 anos atrás, há 20 anos noutro meio de comunicação qualquer. Portanto, dou-te este elogio já de entrada. Portanto, já é questão, enfim, que já tínhamos falado sobre isso. Os fundos comunitários pesam muito aqui nas minhas costas. Qual é a percentagem de recovery plan que eu tenho que pôr para poder enviar através da bazuca financeira que a Europa vai enviar para Portugal? Já, desde que não esteja lá o Desemullen, ou como é que ele se chama lá, o tal holandês, está tudo à vontade. Podemos negociar isso à vontade. Dijsselbloem. Não, mas isto é que se pôr a boca assim também, como aos franceses. Dijsselbloem. Pronto. E os franceses também, para se falar francês. É mais fácil de dizer, Gonçalo. É mais fácil de dizer do que de escrever. E ele, por acaso conheceste e tens alguma ideia que possas partilhar connosco? Não é assim tão áspero como quiseram passar na imprensa portuguesa? Não conheci pessoalmente. A única relação próxima que tive foi no último, curiosamente, foi no último Eurogroup, onde o vi pessoalmente e que fiz um adeus muito grato depois de tudo aquilo que ele disse em relação a Portugal. Mas vamos por partes, Gonçalo, e se me permites, isto tem uma ordem. Isto tem que ter uma ordem. Não, mas quem é que manda aqui a os fundos? São os fundos, é verdade. Primeiro do que tudo, agradecer-te o convite. É ótimo estar aqui a rever. E mais, para quem não nos conhece, a nós dois, vamos por partes. Eu conheço seguramente o Gonçalo para aí há mais de 30 anos. Sim. Primeiro porque, e é isso acima de tudo, vivemos e crescemos na mesma avenida na cidade de Évora. Na Avenida Dona Leonor Fernandes. Somos os representantes da... Exatamente, somos os representantes da Leonor Fernandes. Onde morávamos, não necessariamente, e já lá vamos, porque depois há aqui há um denominador comum de tudo isto. Onde morávamos distanciados por meia dúzia de prédios. Eu, digamos, mais a meio da Avenida Leonor Fernandes, o Gonçalo mais ao fundo da Leonor Fernandes, como quem ia para a direção à Gabriel Pereira. Assim, para a escola secundária Gabriel Pereira. Extrema-direita, tudo da extrema-esquerda, meio, é centrista e eu sou mais da ponta-direita. Eu no centro, na extrema-direita. Não venhas com cascas de banana. Não, porque aqui não é o Super Mario. Não, aqui não é o Super Mario. E para este grupo, é sempre para este grupo, para todos nós, é sempre um prazer rever estas caras todas ao fim destes anos todos e daquele trabalho que tu tens estado a fazer, Gonçalo. Tu já foste de uma outra fase da Rádio Jovem. Eu comecei um pouco antes. Ainda sou dos tempos em que se andava a montar uma porta que basculava da Associação de Estudantes da Universidade de Évora, na Rua de Macedo. Foi aí que eu comecei. Foi aí que começaste depois numa fase mais tardia. E é engraçado, nós ao fim deste tempo todo estamos a recordar estes momentos. Porque aquele exercício de uma geração que tinha na altura 16, 17, 18 anos, 20 e poucos, quanto muito, e esse exercício de liberdade era uma coisa extraordinária. Essa forma de exercer a liberdade, de fazer democracia, de fazer com que as ferramentas tecnológicas da época estivessem ao alcance de todo e qualquer jovem que simplesmente queria ou pôr umas músicas na rádio ou queria simplesmente escrever umas notícias na rádio. Era uma coisa extraordinária. E isso abriu horizontes para toda uma geração. Ainda hoje, Gonçalo, é com muito orgulho quando me pedem um currículo
que na primeira linha do meu currículo está logo, e não é a última do currículo, não, é a primeira, porque eu gosto de fazer cronologicamente, diz que fui locutor de continuidade e comecei a fazer notícias na Rádio Jovem. Foi exatamente na Rádio Jovem que tudo começou para mim. Daí o facto de quando tu me telefonaste e me disseste, pá, queres vir participar? A minha resposta só poderia ser naturalmente sim, e depois foi puxar simplesmente pela memória de episódios, de tantas coisas boas que nós vivemos num 5x5, se tinha essas dimensões, ali na rua de Machede, na antiga Associação de Estudantes da Universidade de Évora, momentos que permitiam coisas tão simples. Eu lembro-me de discussões à época entre vários elementos, de pessoas que muitos dos quais nem tão pouco tinham 30 anos, já se discutia se colocava música portuguesa, se se colocava música estrangeira, se se colocava que tipo de música, que notícias é que se iam fazer, o que é que se ia fazer à época. E a Sara Martins vai-me perdoar, era 93.2, salvo erro, na altura. Eu outro dia vi, aqui no grupo, vi um autocolante da época que me lembrou da frequência. E, portanto, foi aí que para mim começou tudo, foi aí que começou a minha vida para a comunicação. Acho que é justo também se falar aqui do nome do Sérgio Silva Salgado. Foi a pessoa que permitiu a toda uma geração, a todo um conjunto de amigos, de conhecidos, de próximos, de um círculo que se foi alargando, e que a uns permitiu um dia fazer rádio, a outros, como é o meu caso, permitiu que nos dedicássemos à comunicação, envolvido este tempo todo ainda cá ando. Durante 20 anos fui jornalista, agora sou assessor de imprensa no Parlamento Europeu e naturalmente que continuo a trabalhar com a comunicação. Fui para a Rádio Jovem na altura como um jovem que gostava de escrever notícias, hoje sou um jovem que gosta de influenciar as notícias. E digo isto sem qualquer tipo de problema, porque é exatamente esse o trabalho que neste momento faço, e é aquilo que faço. Portanto, há um longo percurso que fui fazendo durante todos estes anos de existência, e portanto, Gonçalo, é por isso que esta... Explica-me lá essa, de influenciar as notícias, vá. Diz? Mas explica-me lá essa, de influenciar as notícias. Como é que se influenciam notícias? Já os influencers, como nós conhecemos no YouTube, de modas e tudo mais, como é que se influencia um discurso e uma opinião? Ora bem, podemos também utilizar o verbo modelar. Okay. Vamos ver. Tá bem. O trabalho do assessor de imprensa, o assessor de imprensa é um facilitador, é um meio caminho entre a notícia e o jornalista em determinado contexto. E é exatamente esse contexto, é essa história que o assessor de imprensa facilita o seu contacto. Ora, o assessor de imprensa é um facilitador da comunicação. Conta uma história a um jornalista. Competirá a esse jornalista depois verificar da veracidade ou não dessa informação. É esse o trabalho do jornalista. Nada tem a ver, Gonçalo, e perdoa-me esta singela correção, um influencer é um indivíduo, e peço imensa desculpa, mas eu não tenho outra forma de o dizer, é um indivíduo que vende marcas. É um indivíduo que pura e simplesmente vende um alojamento, vende um shampoo ou vende uma marca de relógios. É isso que eles fazem. Quem lhe paga? Exatamente. Enquanto que um assessor de imprensa vive do seu ordenado, tem um contrato de trabalho com uma determinada entidade, com uma determinada pessoa, com uma determinada instituição. É uma profissão reconhecida, digamos assim. O influencer é alguém que procura, através da sua opinião, dizer aos outros: olha, beba... Façam como eu, ou qualquer coisa. Ou então, olha, já agora, visite, se me permites, Gonçalo, porque é ao fim de semana, visite o Grande Prémio da Bélgica de Spa-Francorchamps, que está
Muito bem. que vai decorrer. Portanto, não é isso. Bem informado. Não é isso. Uhum. O assessor de imprensa pode alterar primeiras páginas de jornal, pode vender notícias que fazem abertura de telejornal, pode fazer todo esse trabalho de forma perfeitamente legítima, no sentido de vender a sua história. O influencer cria a sua história para vender um produto. São coisas completamente diferentes. Muito bem. Luís, e aqui um enquadramento, ajuda-nos lá, temos aqui um enquadramento, perceber porque é que tu vais para a comunicação social e no cenário pré-Rádio Jovem, tu é desde pequenino que falavas com o teu irmão e fazias relatos, conversas, dava-te algumas pistas no teu crescimento para percebermos porque é que chegas a este mundo da comunicação social? Ou tem a ver com o Leonor Fernandes, mais uma vez? Eu tinha uma grande dificuldade na aprendizagem, que era a matemática. Sempre fui um 0 à esquerda para a matemática. Nunca tive jeito para a matemática, não entendia. Como é que eu aprendi os números nas camisolas dos jogadores de futebol? Quando havia as transmissões de televisão. E o que é que acontecia? Desde muito novo tive o cuidado de agarrar num caderninho, tomar nota dos nomes dos jogadores e do respectivo número da camisola. Na altura era simples porque era de 1 a 11. E começava do 12 ao 17 para os suplentes. Os suplentes. Era relativamente fácil. E tomava já na altura nota num caderninho daquilo que era os golos, as substituições e fazia cartões amarelos. Um pequeno relato do que tinha sido o jogo. Foram as minhas primeiras notícias. Foram as primeiras notícias que eu escrevi. E isso nasceu de tenra idade. Nasceu ainda na escola primária. Sempre fui acompanhando o processo das rádios, sempre que eu ouvia os meus programas preferidos, eu ouvia bastante rádio, ouvia bastantes notícias, sempre. E depois surgiu todo aquele movimento que, quando eu estava no 10º ano, ainda para mais sendo da turma de jornalismo e turismo, na altura de humanísticas, do Liceu de Évora, da secundária André de Gouveia, e surgindo então, por intermédio de um grupo de amigos da Avenida, como tu muito bem sabes, de um grupo de amigos, a possibilidade de contactar e de fazer rádio e tudo mais. Tinhas a professora Alix? Tive. A professora Alix Carvalho. Também apanhei, por isso é que eu agora estava a ver. Será que é... E mais, com um detalhe, o filho da professora Alix foi meu colega no ciclo da André de Rezende aí em Évora. Que eu fui inaugurar. Uhum. Era uma professora de francês, era uma professora de francês extraordinária, de grande mérito, que na altura era tida quase como uma mulher incompreendida, se olharmos para o seu percurso. Eu apanhei jornalismo, tive como jornalismo, como na disciplina de jornalismo. Vestia sempre cor de rosa. Roxo, isso. Roxo. E até tinha um detalhe. Escrevia os sumários nos cadernos de ponto, os antigos cadernos de ponto, a roxo, que era a sua cor preferida. E tinha um chapéu roxo, de acordo com a mais profunda tradição francófona. Eu só me lembro de banda desenhada da Alix e associava, porque havia uma personagem do tempo dos romanos, havia uma banda desenhada qualquer e eu nunca mais me esqueci por causa do nome, que era o Alix, que era loiro e combatia os romanos e tudo mais. Meu caro Luís, conta-me mais histórias neste caso a nível de rádio, que é para depois percebermos também aqui um bocadinho a nível da experiência que depois levas para a SIC, a nível de comunicação aí com a TV. A rádio vai andando, vou fazendo em paralelo. A rádio foi sempre a minha vida. Foi sempre onde eu estive. Eu tive imensos anos na rádio, deixei depois a Rádio Jovem, quando houve a transição da Rua de Macedo para o Pátio do Salema. Depois fui, posteriormente, para a Rádio Diana, ainda em Évora, fui para a Rádio Meridional, depois passei ainda pela TSF, onde fiz imensos amigos e tive imensos amigos que depois, em 93, fui encontrar, em setembro de 93, quando entro para a SIC, fui encontrá-los todos lá. Éramos quase como que o reencontro dos alunos de um determinado processo, e foi muito, muito interessante. E depois tive 16 anos
na SIC, sempre a fazer televisão, sempre no Alentejo, sempre estive a fazer, apesar de ter feito outros episódios pelo país fora, mas sempre a minha base sempre foi o Alentejo, porque eu achei sempre que havia, e na altura, havia uma questão que eu gostava bastante de provar. Olhava para todo este passado que temos estado aqui a falar, Gonçalo, olhava para tudo isto e para todo o conjunto e para o sem número de pessoas que tinham passado por todas as rádios, por quem eu tinha encontrado, e só percebia que havia meia dúzia, se tanto, deles que continuavam, uns que tinham passado mesmo a ser jornalistas profissionais, como eu passei na altura, e outros simplesmente tinham-se ficado por aquele momento de terem um dia contactado e de passar pela rádio e de fazer rádio, não é? E eu continuei por ali, sempre a andar, depois tive a oportunidade de integrar, e havia uma coisa que para mim era na altura muito fundamental, era provar que era possível um indivíduo nascido numa cidade do interior, com apetência para a comunicação, não ter que emigrar como muitos outros tinham feito, e há N casos na sociedade eburense de N outros nomes que tiveram de emigrar para se afirmarem no jornalismo. Eu não. Eu queria fazer uma coisa, que era afirmar-me o meu nome no jornalismo, mas estando permanentemente em Évora ou, pelo menos, no Alentejo. Era essa a minha preocupação e era assim que eu gostava, à época, de que a história continuasse. E conseguiu, e continuou até o ano de 2009, quando estive na SIC. Depois deixei a SIC e, naturalmente, avancei para um outro mundo, ao fim de, como compreenderás, Gonçalo, ao fim de 20 anos de fazer jornalismo, sentindo-te com capacidade para outros voos e com capacidade e conhecimento e tendo a oportunidade de poderes partilhar outras realidades e de conhecer outras realidades, apesar de já a idade avançada para as questões, tu avanças, arriscas, vais, apostas, fazes e pronto. E como se costuma dizer, o horizonte é o limite. Claro. Luís, eu estava aqui também a pensar, relacionado com os tempos da Rádio Jovem, portanto estás a falar numa altura em que alguns dos nomes que nós conhecemos aparecem posteriormente, uma geração mais recente em relação ao teu tempo e ao meu, mas em relação ao teu tempo, que memórias é que podes partilhar connosco de pessoas que trabalhavam contigo quando estamos a falar ainda da Rua de Macedo? Porque não é uma zona muito explorada, não é uma altura que se possa falar muito aqui, porque não há muita gente dessa altura. São os mesmos que fazem parte dos alicerces da rádio. Infelizmente o Sérgio já não está. Trouxe aqui a irmã que nos contou algumas coisas. Agradeço à Fernanda mais uma vez. Mas queria que nos falasses um bocadinho desse tempo e das pessoas que estavam contigo aí. Olha, Gonçalo, eu primeiro gostava de lançar aqui um desafio que era uma peça importantíssima. Eu não sei o que é feito dela, mas eu tenho visualmente a imagem daquela mesa de mistura que na altura o Sérgio fez para a própria rádio, para a rádio, que era a nossa mesa central de mistura, que durou ainda não sei quantos anos. Era uma mesa preta, com napa preta. Com uma napa preta. Gostava ainda de saber onde é que andava essa... Se não me falha a memória, se é aquela que eu digo, está na radiotelefonia. Está na radiotelefonia, no back-office da radiotelefonia. Eu gostava de saber onde é que ela anda, para tentar perceber se o aparelho que tu estás a falar agora era aquele que ainda eu guardo a memória, de madeira à volta, com uns volímetros ainda que por vezes ficavam agarrados e não nos davam a intensidade da nossa voz e da música, nem do som. Pronto, porque aquilo era verdadeiramente caseiro e nos permitia, na altura, fazer rádio. Bom, nomes. Olha, uma referência ao Carlos Parreira. Foi ele que... Ok. Estou a caminho de o trazer para cá. Se o conseguir convencer a investir, vou tê-lo aqui em breve. Deixa ver. Mas ele é do Benfica. Enfim, as coisas não é bem... Não vem o Cavani. Não vamos abordar essa questão. Vamos, porque não vem o Cavani e, portanto, pelos vistos, também o Carlos também não vem. São mais ou menos as mesmas coisas. Estamos a falar do mesmo.
Então deixem já fazer uma declaração de interesse em relação a essa matéria. Eu serei um benfiquista em abstinência durante os próximos 3 anos, pela simples razão que não concordo com o regresso de Jorge Jesus. Ponto final, assunto despachado, e não te vou dizer rigorosamente mais nada sobre o assunto, nem aceito mais provocações. Depois, o Carlos foi quem me desafiou, na altura, com ele escrever as primeiras notícias para a Rádio Jovem. Foi ele com ele que comecei a escrever as primeiras coisas, e é ele o verdadeiro responsável de eu estar aqui agora a falar sobre isto tudo, é ele. Depois, naturalmente, havia o Sérgio na altura, o Orlando Nogueira, o Paulo Cajinho, havia o Gafanhoto, que já por aqui, o Luís Gafanhoto, que já por aqui... Também há de por aqui passar. Já também vai aqui passar, imagino eu, e agora anda a desafiar toda a gente com um cartão que toda a gente na altura tinha da rádio. A Sara, só a Elite é que não tinha. A Elite não tinha esses cartões. Mas pronto, mas era a Elite, por isso é que se chama Elite. A Sara, o Norberto, que eu agora não me recordo, o apelido, que eu tive o grato de Correia, exatamente. O Norberto Correia, que eu encontrei há muitos anos. É uma história verdadeiramente fabulosa. Eu, depois desta história toda que te estava a contar em 2009, deixei a SIC e fui para assessor de imprensa do Ministério da Agricultura. E, curiosamente, vou encontrar o Norberto. O mundo é um T0. O mundo é verdadeiramente um T0. E encontrei o Norberto envolvidos ao Gonçalo. Se calhar, se eu te disser 20 anos, não devo estar a errar. Se calhar até estou a pecar por defeito. Eu sou mau a matemática. Encontro Norberto num organismo do Ministério da Agricultura, chamado Gabinete de Políticas e Planeamento, onde eu estava no setor da informática. E fartámos de rir, foi um ótimo reencontro. O Norberto, na altura, quando nós estávamos na Rua de Macedo, era ele o homem da Associação de Estudantes da Universidade de Évora que nos cedeu o espaço. O António Dimas é outro dos valentes do pelotão, que sempre também esteve em grandes discussões e em grandes debates. Gonçalo, eu sei quando começamos a falar assim de há tantos anos de ser injusto para com alguns nomes, mas alguns nomes eu estou a ver a cara, mas não me recordo do nome deles. São estes que me vêm à memória. Luís, são muitos. Não temos, infelizmente, muito mais tempo, 8 minutos, 7 nesta altura, para terminarmos estes 30 minutos, mas dá perfeitamente tempo para eu te perguntar o que é que a rádio te deu. Além de te obrigar a mudar de voz, e, portanto, não teres aquela voz tão simples, teres uma voz trabalhada, pergunto-te o que é que a rádio mais te deu na tua vida profissional, chegando aos dias de hoje, na profissão em que estás, com aquilo que fazes, o que é que tu entendes, olhando para trás, aquilo que a rádio te deu para poderes hoje em dia usar? Deu-me tanto, Gonçalo, que eu costumo às vezes brincar com os meus colegas, com quem vou falando, de dizer assim, eu hei de morrer na rádio. E creio que alguém que diz isto ao fim de tantos anos de trabalhar em comunicação, acho que diz bem daquilo que a rádio é. A rádio é fantasia, a rádio é mistério, a rádio continua a ser o imediatismo. Não são as redes sociais, não é o Instagram, não é o Facebook das nossas vidas que dá a notícia. Quem dá a notícia é a rádio. A rádio continua a ter esse imediatismo. E se a rádio quiser quebrar de novo as regras, porque já quebrou uma vez, quando deixou de ser um giradiscos e passou a ser uma rádio de notícias. Agora tem que ultrapassar as barreiras tecnológicas dos softwares que impõem a que horas passa a publicidade e a que horas passam as notícias, quebrar isso e voltar a fazer e voltar a acontecer em direto. É isso que a rádio é, e a rádio é claramente a referência de todos, e a rádio deu-me tanto, Gonçalo, que ainda hoje eu não consigo acordar de manhã, eu não ligo televisão, ligo a rádio para ouvir as notícias,
e se tiver um dia de escolher um órgão de comunicação social para fazer a pré-reforma ou a reforma, vou claramente regressar à rádio. Luís, é essencial. E um episódio, porque todos nós temos histórias para contar, menos uma menina que passou por aqui que nunca lhe aconteceu nada, incrível, ainda estou para descobrir se era verdade ou não, mas eu não posso pôr em dúvida aquilo que ela me diz, mas só uma é que me disse que nunca tinha tido nenhum problema. Tu, episódios para contar alguma coisa que tenha acontecido ainda a nível de rádio? Ainda bem. Desde só um que temos 5 minutos. Temos 5 minutos? Ainda do tempo. Eu vou ser muito breve. Ou melhor, vou contar 2 episódios muito breves. Primeiro episódio, na rádio, a ler notícias e alguém a queimar-me os textos ao mesmo tempo. Já se falou sobre isso aqui. Alguém já lhe aconteceu isso, sim. Foi uma praxe, passei tranquilamente. Aprendi a improvisar de primeira. Segundo, na televisão, direto, na altura, com o Nobel da Literatura, José Saramago, tinha na altura combinado tudo com a mulher de José Saramago para ele ser entrevistado ao descer as escadas da Câmara Municipal de Elvas. Ele passa por mim, gentilmente diz-me boa tarde e já está. E eu a seguir fecho o direto e em vez de ficar com aquela pose, sorridente, a falar com todos, de microfone bem colocado, fiz só, simplesmente assim, atirei com o microfone e disse, que porra! Pronto. Esse foi outro magnífico episódio. E depois, recordar um outro episódio em que eu tive que fazer um direto, ainda antes da construção do enchimento, aliás, da barragem de Alqueva, quando foram descobertas gravuras rupestres próximas de Alandroal, tive que fazer direto num sítio onde, na época, não havia rede móvel, não havia telemóvel. Nós precisamos do retorno para o móvel, para ouvirmos a Regi. O que é que aconteceu? Mandei um assistente para cima de uma pedra e em cima dessa pedra o assistente só tinha que fazer uma coisa. E ele ali tinha rede móvel. Quando ele agitasse a camisola, eu entrava em direto. Quando eu voltasse a agitar a camisola, era para eu fechar o direto. Portanto, todos nós que andamos nesta vida temos peripécias. Ou então daquela vez em que um determinado estás a fazer uma assessoria a um determinado político e te aparece pela frente um jornalista, inopinadamente, e te diz: olha, então qual a sua opinião? E você não tinhas discutido rigorosamente nada com o político que estavas a assessorar na altura, e tu fazes aquela cara de ok, vamos tratar disto depois e faremos a contenção de dados. Portanto, Gonçalo, há uma grande panóplia de coisas no meio de todo este mundo, que é um mundo verdadeiramente vertiginoso e que é um mundo da minha paixão. Acredito que sim. Luís, podemos contar contigo para o jantar, quando for marcado, quando houver a oportunidade? És capaz para isso? Olha, ainda hoje, Gonçalo, estou neste momento de férias em Portugal. Eu gostaria de estar presente. Creio que estava marcado dia 12 de setembro para esse... Para já é isso. É a data que para já está em cima da mesa. Não poderei estar. Nessa altura estarei ou em Bruxelas ou em Estrasburgo, ainda não, por causa desta questão da pandemia, ainda não sei muito bem como é que vai ser a minha vida. O certo é que os períodos cada vez vão ser mais longos, longe de Portugal, e de qualquer das formas estarei com todos vós. E deixa-me só, em jeito de mensagem para todos, já para o dia 12 de setembro, dizer uma coisa. Muito obrigado a todos, uns que me continuam a ver, outros que me continuam de vez em quando a ouvir, e eu cá vou sempre andando com a Rádio Jovem e todos aqueles que me acompanharam e que me acompanham colados a mim, de mão dada, porque os projetos que nós fizemos na infância e que nos permitiram ter outro mundo e fazer coisas diferentes vão para sempre ficar no nosso coração. E o significado que fica no nosso coração é aquilo que tu estás a fazer neste momento, Gonçalo, ao nos desafiares a reviver todas estas memórias. Para mim são memórias presentes,
são memórias que as quais gosto bastante de partilhar, e foi com muito coração e com muita amizade. Os nossos tempos de juventude, lá na Avenida, Gonçalo, e os nossos tempos na Rádio Jovem que aqui estive. E fica... Obrigado. Fica aqui o agradecimento e fica combinado voltarmos a fazer uma entrevista daqui por 15 anos, isto porque fica desde já a promessa de que voltamos a gravar só quando o Benfica for campeão outra vez. Portanto, no mínimo 15 anos para voltarmos a conversar. Entretanto, já o Sporting foi campeão e umas 15 vezes, vá que seja. No mínimo, no mínimo. Agora, com aquele treinador do Benfica, não sei se aquele treinador... Bem, sobre essa abraços. Matéria... Já disseste o que tinhas a dizer. Matéria, desafio Roberto Dores a fazer aqui do documentário. Um abraço, Gonçalo. Um abraço. Um abraço. Obrigado também pela oportunidade. Fica bem. Obrigado.